Boa tarde, turma de LP2. Boa tarde para mim, né? Não sei a hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Bem, agora a gente vai dar uma freada agora nas nossas aulas, não no sentido de não ter aula, mas no sentido de trazer conteúdos práticos e desenvolver projetos para a gente parar um pouquinho e entender alguns conceitos básicos, tanto de JavaScript, tanto de orientação a objetos, perfeito? Então, olha só, eu estou com um projeto aqui iniciado, tá? Acabei de criar ele, tá? É um projeto que foi inicializado com o Node.js, como vocês podem ver. Ele tem um package JSON, tá? Já está configurado, tudo isso a gente já aprendeu a fazer nas aulas anteriores. Ele já está com as dependências do Babel, tá? Aqui até é importante salientar, a gente estava instalando uma dependência do Babel que praticamente a gente não utilizava, aquela que era aquela Babel CLI, né? Aqui vocês podem ver que eu estou só com o que realmente importa e o meu Babel RC já está configurado, perfeito? Então, resumindo, eu estou com o projeto Node.js com o Babel inicializado e configurado. Além disso, esse projeto tem lá a index.js, já está configurado aqui o npm run dev, tá? E eu tenho aqui a pasta models com uma classe chamada cliente, tá? Tá aqui a classe cliente, ela está sendo exportada aqui, perfeito? Nada na index. Bem, agora que eu expliquei o meu setup aqui, vamos para o que interessa. Hoje nós vamos falar sobre encapsulamento. Eu vou gravar uma série de vídeos que vai explicar para vocês os conceitos básicos de orientação a objetos com JavaScript, perfeito? Começamos então com encapsulamento, legal? Bem, imagine esse modelo aqui, cliente, né? Eu tenho nome, CPF, data de nascimento e endereço, tá? Qual que é a questão? Eu posso utilizar essa classe livremente, tá? Então eu posso vir aqui na index, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a fonte, esconder esse painel. Eu posso vir aqui na index, importar essa classe, né? Perfeito. E aí a questão é a seguinte, eu posso vir aqui, instanciar um novo cliente e setar as propriedades que eu bem entender. Então vem aqui cliente nome, recebe Sidney Souza, cliente.cpf, recebe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E eu posso vir aqui e setar, né? Se eu setar só mais o endereço. Tem endereço? Tem. Eu vou colocar aqui Rua das Laranjeiras 67. E aí eu posso printar esse cara. E a ideia é que ele vai me mostrar aqui, né? Esse objeto, as propriedades que ele tem lá dentro. Então vou executar aqui o npm run dev. E ele me mostra aqui, né? Me exibe esse objeto com as propriedades que ele tem ali dentro. Bem, legal. A gente já viu isso anteriormente, nenhuma novidade. Só que agora eu quero que vocês parem para refletir. E eu vou trazer alguns problemas que a gente tem no mundo real quando a gente vai implementar as nossas aplicações. Imagina o seguinte. Aqui eu vou apontar dois problemas básicos. Primeiro, CPF. Aqui eu peguei e setei um CPF, né, para esse cliente, que claramente é um CPF inválido. Tá? E qual que é a questão? Eu tenho que validar os CPFs. Na maioria das aplicações, né, se você está fazendo uma aplicação bem implementada, a ideia é que esse CPF seja validado. Então, essa validação ela deveria estar aqui inerente ao modelo, né, ao modelo de cliente. Então, o cliente tem um CPF que deve ser um CPF válido. Tá? E aqui ele está permitindo a inclusão, né, de um CPF não válido. Por quê? Porque aqui, para eu setar o CPF, basta simplesmente chegar aqui e colocar .cpf e toma aí. Né? Então, eu tenho claramente um problema aqui. Tá? Bem, esse problema, então, eu acho que já ficou claro, né? Então não deveria deixar alguém vir aqui e setar esse CPF inválido. Outro problema é o seguinte, no meu modelo de dados, cliente é isso aqui, tem nome, CPF, data de nascimento, endereço e só. Só que se eu chegar aqui e fizer isso, cliente.rg e colocar aqui alguma coisa, vocês acham que isso aqui vai dar certo? Eu vou mandar exibir. E qual que é a ideia? Em tese, esse é o meu modelo de dados. Então eu não quero incluir mais nenhum campo, nenhum atributo. Eu só quero isso. E será que agora
aqui eu estou basicamente falando, ó, coloca aí um RG com esse valor, e aí estou mandando exibir. O que vocês acham? Vocês acham que esse RG vai vir para dentro do meu objeto de modelo? Vamos olhar. Olha só, o primeiro console log, o segundo. Então, ó, ele acrescentou essa propriedade RG. Então, isso é outro problema. O meu modelo de dados é esse. Ele não deve ser extensível, né? Então, não dá. Ele tem que ter, ele não pode ter, na verdade, essa propriedade aqui. Perfeito? Então, resumindo, dois problemas. Validação, eu quero que esse campo não receba qualquer valor. Assim como eu posso, por exemplo, falar que nome tem que receber algum valor que seja válido, né? E eu quero que meu CPF também seja um CPF válido, perfeito? E eu não quero nenhum tipo de extensão como esse daqui, ok? Bem, como que a gente resolve esses problemas? Vou apagar esses caras aqui. Esse problema ele pode ser resolvido com um dos conceitos básicos, né, da orientação a objetos, um dos pilares da orientação a objetos, que é o conceito de encapsulamento, tá? Qual que é a ideia do encapsulamento? O encapsulamento consiste em você proteger os atributos da sua classe, né, e de tal forma que você possa controlar tanto o acesso a esses atributos, quanto também a alteração dos valores desses atributos, tá? Então, qual que é a ideia? O que eu vou fazer aqui? Eu vou basicamente proteger aqui esse campo CPF, tá? Eu não vou, aqui nessa aula, até para não estender muito, eu não vou colocar um código de validação de CPF, mas eu vou pelo menos validar se ele está colocando ali um CPF que não seja nulo, né? Não seja inválido, e se pelo menos todos os caracteres não são iguais, tá? Então, pelo menos essa validação aqui eu vou fazer, perfeito? Bem, como é que eu faço isso? Eu vou utilizar aqui uma das melhorias, né, do JavaScript mais recentes, que veio aí na última versão que saiu em 2019, né, do JavaScript, e que já está inclusa aqui na transpilação do Babel na versão 7. Perceba que aqui eu instalei o Babel na versão mais atual, assim como vocês fazem aí, e eu já estou na versão 7, né, já 7.9 alguma coisa. Então aqui eu já tenho este recurso, que é o recurso de atributos privados, tá? Se você já estudou orientação a objetos em outra linguagem, como por exemplo Java, você já deve estar bem familiarizado com isso. Agora o problema é que no JavaScript a gente não tinha esse conceito de atributos privados, certo? Então aqui eu tenho essa possibilidade. Bem, como é que eu vou fazer isso? Antes de qualquer coisa, infelizmente, né, como esse recurso ele ainda é de uma certa forma novo, né, recente, 2019, então ele não está vindo assim por padrão no Babel, tá? Por quê? Porque não é todo desenvolvedor que está utilizando isso. Então a gente precisa instalar aqui um plugin do Babel, tá? Como que eu instalo esse plugin? Vou abrir aqui o terminal, deixa eu dar uma limpada. E o plugin, ele se chama, deixa eu só trazer aqui, o plugin se chama Babel Plugin Hífen Proposal Hífen Class Hífen Properties, tá? Eu vou instalar ele aqui com vocês, tá? Deixar ele aqui em destaque. Então esse cara aqui é o plugin que eu vou instalar, tá? O Babel Plugin Proposal Class Properties, perfeito? Eu vou instalar ele aqui. Estou instalando em modo de desenvolvimento, tá? Com uma dependência de desenvolvimento. E após eu instalar ele, vocês vão perceber que ele já está aqui no meu package JSON, perfeito? O que eu vou fazer agora? Não basta instalar ele, eu tenho que ir lá no Babel RC e acrescentar ele como um plugin. Então eu vou lá no Babel RC e perceba que no nosso Babel RC eu só tenho um preset, né, que é o preset env lá, que é necessário para a transpilação. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma vírgula, vou abrir aqui as aspas e vou criar uma entrada aqui chamada plugins. Perceba que o próprio VS Code está me ajudando. Ó. Enter. E eu vou adicionar aqui esse camarada, tá? Para não precisar digitar aqui, eu vou até copiar. Aí. Lá do package JSON e colei. Perfeito, tá? Então, configuração feita. Não vou configurar mais nada aqui no Babel RC, vou fechar ele. Posso fechar meu package JSON. Vou aqui para cliente. Bem, qual que é a ideia? Nessa nova especificação, né, que saiu em 2019, ela diz o seguinte: se você quer criar um atributo como privado, você vai acrescentar um underline nele, tá? Um underline não, desculpa, uma cerquilha antes do nome dele. Então eu vou colocar aqui cerquilha antes do CPF.
Nessa aula eu vou proteger só o CPF, mas você pode proteger todos os seus atributos, tá? Então, por exemplo, eu não quero que nenhum atributo tenha um acesso tão direto assim. Eu quero validar todos eles. Por exemplo, se você fala aí que nome, data de nascimento e endereço são obrigatórios, você não vai querer que alguém enfie ali, né, injeta ali um valor nulo, ou undefined, ou vazio, enfim, né? Então você quer ter esse controle. Aqui para fins didáticos eu vou só trabalhar com CPF, tá? Perfeito. Bem, é o seguinte, se eu deixar desse jeito aqui, ele vai, na hora que eu tentar, depois que eu criar o código que eu vou fazer, que eu vou criar aqui na IndexJS, ele vai dar um erro. Quer ver? Eu vou vir aqui e vou colocar assim, cliente recebe CPF e vou tentar colocar algum CPF aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Legal? Console.log cliente. Então vamos ver aqui os erros que ele vai me apontar. Aqui, basicamente, a gente tem possibilidade de dois erros. Um é o erro que eu quero discutir e o outro é que se eu definir ele como privado, né, eu não quero que isso aqui aconteça, tá? Então deveria disparar um erro. Vamos executar aqui o npm run dev e vamos olhar o que vai acontecer. Bem, então aqui ele já deu aqui um erro que é o seguinte, ó, nome privado CPF não foi definido, tá? Não foi definido, perfeito? Qual que é o problema? O primeiro ajuste que eu tenho que fazer é o seguinte, quando eu crio o atributo privado, eu não consigo criar ele logo no construtor, eu tenho que vir aqui antes e definir ele assim, tá? Eu poderia até inicializar aqui, perceba que no meu construtor eu estou inicializando eles com uma string vazia. Eu poderia até inicializar aqui também, mas é um pouco mais limpo, digamos assim, você fazer isso no construtor. Lembra, a função do construtor é construir o objeto e realizar as inicializações, tá? Legal. Vamos executar de novo para ver o que vai acontecer. Vou executar e agora ele deu um erro que é o seguinte, né? De novo falando, ó, esse cara é privado, né? Você não pode inicializar ele diretamente. Legal, é isso que eu quero, tá? Legal, mas daí, né? Como que eu inicializo? Bem, primeira coisa, antes da gente prover uma forma da gente poder alterar esse CPF, como é que eu pego o valor do CPF, né? Porque se eu chegar aqui, por exemplo, vou comentar essa linha. Opa, vou comentar essa linha. Como é que eu falo para exibir esse valor, né? Se eu chegar aqui e mandar exibir o objeto, ele me trouxe o nome, data de nascimento, endereço e cadê o CPF, né? Se eu chegar aqui e fizer isso, ó, me exibe só o CPF, né? O cerquilha CPF. Dá um erro aqui falando que esse cara, né, é privado, tá? Legal, tá protegido, mas e aí? Eu quero ter alguma forma de exibir pelo menos o valor, de exibir o valor, né? Digamos que para mim exibir o CPF não tem problema, o problema é mais alterar. Para isso eu vou utilizar um cara, né? Que na orientação a objetos a gente chama ele de getter, né? Que vem do verbo get, to get, né? Que é pegar, né? Conseguir. A função de um getter, de um método getter, é devolver algum valor, né? De algum atributo, de alguma propriedade do objeto. Como é que eu crio um getter? Eu vou utilizar a palavra reservada get e aí eu vou criar aqui, colocar o nome do atributo. Só que aqui, ó, como eu posso definir esse nome sem esse cerquilha? Só colocar CPF mesmo, que é mais inteligível, né? Então ele é um método, e aqui eu vou fazer o seguinte, return this.cerquilha CPF. Perfeito? Então aqui eu vou falar para ele exibir CPF. Se eu tentar exibir aqui o cerquilha CPF, vai dar problema. Mas agora se eu fizer isso aqui, na verdade ele vai acessar o getter dessa propriedade CPF. Essa propriedade CPF, na verdade, ela é uma pseudo-propriedade, ela não existe. Ela espelha o valor da propriedade cerquilha CPF, do atributo cerquilha CPF, tá? Então, vou rodar aqui de novo. E ele me trouxe aqui nada, porque realmente eu não tenho nada. Se eu colocar aqui, por exemplo, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? E executar aqui, ele vai me mostrar lá esse valor, tá? Então, vou voltar aqui para string vazia. Legal, então a parte de conseguir pegar esse valor, beleza. Mas como é que eu agora consigo alterar ele? Bem, na orientação a objetos, os métodos getters, né, eles servem para você devolver o valor de algum atributo, de alguma propriedade. Já os métodos setters, que do verbo set, o verbo set não tem uma tradução muito direta na língua portuguesa, mas seria algo como alterar, modificar, tá? Então, set
né, com a palavra reservada set, eu crio um setter, no caso set para CPF, e aqui eu vou receber, obviamente, o valor do CPF que eu quero atribuir, tá? Então aqui se eu fizer isso, vis cerquilha CPF recebe CPF, eu vou conseguir alterar o valor dessa pseudo-propriedade CPF. Então se eu chegar aqui, por exemplo, e fizer isso, isso aqui não vai dar certo, tá? Lembra que o meu setter, né, ele criou essa pseudo-propriedade CPF. Ok? Vou colocar aqui 1, 2, 3, colocar 1, 2, 3, 4 e vou mandar exibir, né? Estou setando o valor da pseudo-propriedade, do pseudo-atributo CPF, estou mandando exibir aqui. Então vou executar aqui e tá lá, ó, ele conseguiu alterar. Então a alteração ocorreu por meio do setter e o acesso, né, aqui ocorreu por meio do getter. Enquanto isso, meu real atributo está protegido, tá? Só que muito bonito isso, só que eu falei que eu queria proteger esse cara justamente para não permitir o que eu fiz aqui, né, que é jogar qualquer valor. Então aqui eu vou criar um código só para validar, tá? Já volto aí rapidinho. Voltando aqui, então criei aqui, né, uma validação, né? Lembrando que eu não estou fazendo a validação do CPF completa, eu só estou validando se o CPF tem de fato 11 dígitos, tá? E se todos os dígitos não são iguais. Então é parte da validação, né? É parte do algoritmo da validação no CPF, mas não é o algoritmo de fato, né? Ele faz mais validações além dessas que eu estou fazendo aqui. Então basicamente o que eu estou fazendo é verificar se ele tem 11 dígitos e se esses 11 dígitos não são iguais, tá? Então eu criei esse código aqui e agora eu vou tentar setar, né, o CPF aqui. Primeiro coloquei aqui 11, vou colocar um CPF 1, 2, 3, 4 e a ideia é, na hora que mandar exibir aqui, ele tem que exibir nada. Eu inicializei o CPF com a string vazia, tem que ser basicamente a string vazia que ele vai me mostrar aqui, tá? Beleza, então tá aqui a string vazia, né? Vou agora colocar 11, a primeira validação que ele faz é verificar se tem 11 dígitos, não passou. Agora eu vou colocar 11 dígitos iguais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e vou executar novamente. De novo, ó, string vazia significa que ele não recebeu esse valor, porque o valor não era válido. Agora eu vou colocar um valor, não é um CPF válido, tá? Mas não tem os 12, todos os dígitos não são iguais, né? Então tem 11 dígitos e eles não são iguais, perfeito? Deixa eu limpar aqui. Beleza, então ele setou, certo? É um CPF válido? Dentro da validação que foi feita aqui, sim. Dentro da realidade, obviamente não. Mas do que foi validado aqui, sim. Então perceba só, eu consegui encapsular meu CPF de tal forma que eu consigo validar aí qual o valor que está sendo recebido e bloquear qualquer valor que não seja válido dentro da minha validação aqui do meu algoritmo, tá? Bem, mas tem um problema que eu não resolvi ainda, né? Que é aquele problema de eu chegar aqui e colocar uma outra propriedade que não seja as que estão no meu modelo, as que foram definidas no modelo. Então, novamente, eu chego aqui e coloco a propriedade RG e ele está lá, né? Aproveitando que eu fiz esse print, ó, perceba que a propriedade CPF não aparece. Ele é uma pseudo-propriedade, né? É um pseudo-atributo, ele não aparece aqui, tá? Então, novamente, meu CPF está encapsulado, ok? E olha, tá o danado do RG. Eu não quero ele, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? É muito simples. Bem aqui no consultor, depois que eu já defini aqui, né, quem é privado, fiz as inicializações, defini quais são os meus atributos, eu vou utilizar aqui uma função do object do JavaScript chamado freeze, que é congele. Congela quem? Vis, né? Congela esse objeto. O que vem a ser esse freeze, congelar esse objeto? Ele não permite que ele bloqueia, né? Ele não permite que esse cara seja extensível, ou seja, ele vai ter esses atributos aqui, esses 4 e nenhum mais, tá? Então ele vai ter os atributos que foram definidos aqui antes, os que eu defini aqui na inicialização e mais nenhum, perfeito? Então eu congelei o objeto, ele não é extensível. Congelar o objeto não significa que eu não posso alterar ele, mas significa que ele não é extensível mais, né? Ele não pode ter mais nenhum atributo, perfeito? Vou executar aqui, ó, e olha o erro, né? Vamos ver o erro? Ó, cliente RG, ó, cannot add property RG. Então não pode adicionar a propriedade RG porque o objeto não é extensível.
Perfeito? Então ele não permite mais que eu acrescente outras propriedades. Ok, gente? Bem, então nessa aula eu falei aí, passei para vocês, né, um dos pilares da orientação a objetos, que é o encapsulamento, ok? Como eu falei, eu vou gravar uma série de vídeos com esses pilares da orientação a objetos, né? São aulas mais teóricas, mas apesar disso eu recomendo fortemente que vocês implementem isso aí na casa de vocês, tá? Testem isso aí, verifiquem, né, essas coisas acontecendo. E, novamente, tanto encapsulamento quanto as outras questões que eu vou passar para vocês são os pilares da orientação a objetos e são extremamente importantes para você entender e aprender a desenvolver software de forma profissional. Beleza? Então, um grande abraço e até a semana que vem.